Parte 2. Equipada. Tornando-se uma guerreira. A luta é fortalecedora, a batalha contra o mal nos dá poder para batalhar ainda mais contra ele. Creio que Deus tem despertado suas filhas para serem mais do que soldados. Ele está nos chamando para sermos guerreiras. Portanto, nesse capítulo, usarei alguns termos militares, mas entendam que não estou me referindo aos soldados norte-americanos quando comparo a natureza de um soldado à natureza de um guerreiro. Enquanto me debruçava sobre os livros que falam sobre lutas com espada e esgrima, rapidamente entendi que existe uma enorme variedade de motivos para pegar em armas e se envolver na batalha. Existem terroristas furiosos que lutam de maneira cruel e clandestina por razões desesperadas e doentias. Existem também os mercenários que amam lutar, a ponto de não precisarem de uma causa pessoal. Sua lealdade está a serviço de quem faz a maior oferta. No lado oposto estão os soldados, que são empregados e servem sob o comando de um exército. Finalmente, existem aqueles que são guerreiros. Guerreiro é um estilo de vida e muitas das batalhas que os guerreiros lutam são contra inimigos invisíveis. Todos os guerreiros precisam ser treinados no que os antigos samurais chamavam de o caminho do guerreiro, uma forma de encarar a vida que abraça a liberdade sem medo. Não consigo pensar em uma postura melhor para assumirmos. Se invertermos a ordem dessas palavras, teremos a síntese da postura de um cativo. Medo sem liberdade. Infelizmente, o medo sem liberdade está se tornando uma nova norma para muitos. Como filhas guerreiras, temos a oportunidade de perder nossa vida e ganhar a vida de Deus. Isso significa que somos livres para escolher o caminho da liberdade sem medo. Porque na cruz, nosso Senhor resolveu o problema da morte e da vida. Esta é uma posição única para o guerreiro. O samurai dava um nome às suas espadas porque ele acreditava que cada espada tinha um espírito ligado a ela e que esse espírito concedia-lhe poder. Essa prática resultou na adoração às espadas. Por outro lado, não precisamos de uma espada com espírito, porque temos a espada do espírito. Direcionados pela palavra de Deus, usamos o nome de Jesus e adoramos com nossa vida quando erguemos sua palavra acima da nossa vontade. O terrorista é guiado pelo medo, o mercenário é motivado pela ambição e até mesmo os soldados que são empregados pelo exército devem obedecer a comandos. Mas o guerreiro tem uma escolha. Honrar o que é divino e nobre é sempre o ritual de passagem para um soldado tornar-se guerreiro. Amada, não tenho certeza de que você reconhece que nasceu em uma era de revolta, conflito e guerra. As batalhas se alastram em todas as frentes. Infelizmente, esses ataques incluem desde a atrocidade íntima do abuso infantil e do abandono, onde deveria existir o refúgio e a segurança de um lar, até perigosas redes que traficam 27 milhões de pessoas para o sexo e trabalho. Além desses horrores secretos, vivemos também em uma época na qual há ameaças declaradas. Permanecemos às margens enquanto nações desafiam umas às outras com a constante ameaça de uma guerra sem alvos definidos. Pelo fato de que esse ataque ocorre em várias frentes, envolve a muitos e ameaça a tantos outros. Não podemos limitar nossa luta meramente à batalha que diz respeito a nós diretamente. Nosso objetivo deve ser vencer cada batalha de tal modo que, por fim, vençamos gloriosamente a guerra. Essa abordagem existe estratégia, intuição, visão, sabedoria, paciência, persistência, tenacidade e uma voz unificada e esforço harmonizado. Para ilustrar a questão, imagine um jogo de videogame. Como será o seu desempenho se o seu objetivo é simplesmente vencer o nível atual? No meu entendimento, um jogador que pensa assim não irá jogar muito bem ou permanecer no jogo por muito tempo. Só para que você saiba, sou péssima nesse tipo de jogo, mas meus filhos são bastante habilidosos. E após observar um pouco, percebi que o objetivo não é simplesmente passar rapidamente de fase. Sempre existe algo para ser acumulado ou aprendido na fase atual e do qual você irá precisar mais tarde. Observo enquanto meus filhos executam manobras e se arriscam para pegar certos artigos escondidos dentro dos limites do percurso em determinada fase. Cada um desses itens tem um valor único, mas normalmente eles não são necessários no momento imediato.
Na maioria das vezes, eles são coletados por seu valor futuro. Saindo do exemplo do videogame e de volta aos níveis bem reais do nosso mundo, você nunca deve duvidar de que algo que parece ser uma decisão ou um gesto pequeno ou insignificante agora pode muito bem abrir o caminho ou até capacitá-la para fazer algo no futuro. É por isso que fazer bem as coisas pequenas é tão crucial. Não são simplesmente nossas ações que avançam conosco para o futuro. As lições que aprendemos em cada caminho vão conosco também. Entenda que o segredo que você escolhe manter ou o seu ato de lealdade não visto na fase anterior pode muito bem protegê-la em sua próxima fase. Guerreiros avançam na vida com presciência e eles entendem que existe uma oportunidade para aperfeiçoar sua habilidade e sua força em cada desafio. Não é um campo de poucos hectares de terra, mas uma causa que estamos defendendo e quer vençamos o inimigo em uma batalha ou pouco a pouco as consequências serão sempre as mesmas. Guerras nunca devem estar relacionadas a terras, trata-se de princípios. Os revolucionários norte-americanos pegaram armas para lutar contra a injustiça que reina em seus dias. Foi uma guerra dispendiosa e cruel, com muitos soldados morrendo em ambos os lados, mas esse não é o tipo de guerra que estamos travando. Nossa guerra não se trata de injustiça, ela está relacionada a Deus versus Satanás. Finalmente, você faz parte de uma luta antiga entre a luz e as trevas. O alvo do inimigo. Voltando ao estudo dos textos bíblicos, a primeira vez que encontramos a palavra guerreiro mencionada na Bíblia, ela está associada a adjetivos como heróico, grande e poderoso. Cush gerou também Nimrod, o primeiro guerreiro, o primeiro homem poderoso na terra. A designação de primeiro na terra nos faz saber que guerreiros poderosos já existiam no céu, mas Nimrod foi o primeiro guerreiro humano revelado na terra. Nosso mundo e seus problemas são um reflexo decaído e sombrio da exaltação e da glória do céu. Portanto, não deve nos surpreender o fato de que os conflitos travados tempos atrás no céu se espalhem e se manifestem na terra. Uma guerra semelhante a essa que ocorre nos céus é descrita no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8. E essa passagem revela o nome de um dos guerreiros mais poderosos do céu, o arcanjo Miguel. Nessa guerra, o dragão e suas forças não apenas são derrotados, eles são desalojados. A batalha antiga se move para um lado diferente e o dragão se levanta com ódio contra as filhas de Deus. Existe tanto simbolismo proféticos e eu não ousaria dizer que entendo todos eles. Essa passagem é composta por um significado tanto espiritual quanto literal, mas envolvida em todo o seu mistério há uma verdade clara. Esse diabo dragão, serpente, é incansável em sua busca por destruir a mulher. Comentaristas da Bíblia acreditam que nessa passagem a mulher representa Israel. Então, mais tarde, o dragão declara sua guerra aos filhos dela. Em Apocalipse 12, 17 nos diz: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Sem dúvida, Satanás deseja desafiar e destruir seus filhos. A palavra igreja é um substantivo feminino que inclui tanto homem quanto mulher, mas sua fúria é repetidamente direcionada à mulher. Primeiro foi com Eva, depois com Sara, então Israel e depois Maria. Agora seus ataques venenosos são apontados para a noiva. Ele tem uma história antiga de ódio contra as mulheres, e não há maneira mais certa de ferir uma mulher do que atacando seus filhos. E quem são os filhos dessa mulher? Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Isso inclui você? Amada, você sabe que é um alvo. Agora você deve também escolher ser uma guerreira heróica.